Que a soberana graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração, aonde quer que você se encontre nesta noite. Mesmo distante, estamos pertos, porque o Espírito Santo de Deus nos une como corpo, como família do Senhor. Queridos, nesta noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia onde você se encontra aí no Evangelho de Mateus. Nós estaremos lendo o capítulo 28, somente os 6 primeiros versículos. Mateus, capítulo 28, a gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler então. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus queridos, quando a gente começa a ler o relato sobre a morte e a ressurreição de Jesus, para nós hoje, nos dias atuais, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que dão crédito à Bíblia Sagrada, de certa forma é fácil nós lermos e aceitarmos isso de maneira tão fácil. Mas agora se coloque um pouco na situação daqueles homens, aqueles 12 apóstolos que acompanharam Jesus durante todo o seu ministério por 3 anos afincos. Jesus fora prometido pelos profetas que seria aquele que iria restaurar o trono de Davi, seu pai. Jesus fora aquele prometido para redimir a Israel. A nação de Israel era uma nação que vivia escravizada, vivia sob o comando, sob a autoridade dos romanos. Os romanos era o povo que controlava todo o mundo naquele período. E agora Jesus então surge como sendo esse que iria restaurar a Israel, queria redimir novamente o trono de Davi, e esse trono jamais deveria ser desocupado. Aqueles homens então começam agora a se deparar no Evangelho de João, capítulo 14, aonde Jesus diz a eles: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e aonde eu estou estejais vós também. Jesus agora começa a falar para aqueles discípulos da sua partida. Jesus começa a mostrar àqueles homens que ele deveria partir. Jesus começa a apontar que eles ficariam só, que eles não teriam mais a presença do seu mestre, aqueles que durante 3 anos veio mostrando a eles a restauração de Israel. Imagine então como passa na cabeça daqueles discípulos que eles agora estariam sem o seu mestre. E no versículo 17 do capítulo 18, Pedro então nega a Jesus diante de uma pergunta da criada. A criada pergunta: mas esse não é aquele que estava com ele? Pedro então nega dizendo: não sou eu, respondeu ele. Pedro então se vê desesperado diante daquela situação e nega Jesus, e nega aquele seu mestre que por 3 anos esteve ensinando. E agora no texto que a gente leu, a gente vê que aquelas mulheres se caminham para preparar o corpo de Jesus para a decomposição que seria natural. Ou seja, ninguém havia ainda compreendido as Escrituras. Eles ainda não entendiam, não conseguiam entender
como deveria isso acontecer, a restauração de Israel, o trono de Davi sendo outra vez ocupado. Aqueles homens, aquelas pessoas que conviveram com Jesus começam a ficar desesperados. Mas o livro de João, no capítulo 20, o versículo 7, nos traz uma ilustração muito interessante. Nos diz assim o versículo 7 do capítulo 20 do livro de João: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Alguns estudiosos contam esse pormenor das Escrituras de uma maneira muito interessante, com um significado muito importante, entre o servo e o seu amo. Quando o amo se colocava à mesa numa refeição, o servo ficava de longe, olhando, sem sequer entrar no ambiente onde o seu amo fazia a refeição. E ele então continuara comendo, e se ele levantasse da mesa, amassasse o lenço que estava à sua, ele limparia as suas mãos, porque não havia talher, ele limpava as suas mãos com aquele lenço, embolava e jogava ao lado do prato. Ele diz para o seu servo: eu terminei, pode entrar e tirar tudo. Mas se ele simplesmente levantasse da mesa, dobrasse o lenço e colocasse dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria entrar naquele recinto, porque ele disse: eu me ausentei, mas volto. E esse era o significado do lenço dobrado justamente à cabeceira de onde Jesus tinha sido colocado. O lenço estava dobrado de uma maneira à parte, aonde ele diz: eu vou, mas eu volto. E aqueles discípulos ainda não compreendiam todas essas situações, eles se encontravam apavorados, eles estavam amedrontados. Mas o versículo 9 ainda do capítulo 20 nos diz assim: pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eles agora não ainda entendem as Escrituras. O capítulo 28, o texto que nós lemos, diz que houve um grande terremoto e desceu dos céus. E o versículo 5, mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Aquelas pessoas estavam desesperadas com a morte do seu mestre. Aquelas pessoas não compreendiam as Escrituras, estavam apavoradas com a morte de Jesus. Tudo aquilo que eles programavam, tudo aquilo que eles esperavam a respeito da restauração de Israel, estava agora indo por água abaixo. Estava agora comprometido tudo aquilo que eles idealizaram, porque Jesus havia morrido. Eles jamais poderiam aceitar que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos de uma maneira literal. Eles estavam desesperados. A Bíblia também nos conta um fato muito interessante com relação à morte de Jesus. Jesus vai ressurgir, aparecer aos seus discípulos, mas mesmo assim, aquele homem que negara Jesus, Pedro, ele chama os seus companheiros, os seus co-discípulos, para irem pescar. Pedro então resolve largar tudo de lado. Pedro resolve abandonar tudo. Jesus morreu, acabou tudo, eu vou pescar. Jesus então vai restaurar a vida daquele homem, Jesus vai reanimar a vida daquele homem e restaurar todo o seu ministério. E por que a gente passa então a olhar tudo isso de uma maneira, olhar mais claro nas Escrituras? Porque hoje nós temos a compreensão de tudo isso, mas eu queria fitar com você agora o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eu queria que você agora abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, e a gente vai então discorrer um pouco sobre isso.
todas as coisas que foram descritas através de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, havia então um objetivo para que tudo isso acontecesse. Lucas 24, a partir do versículo 45, nos diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreendessem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado, e todas as nações, começando a partir de Jerusalém. Agora Jesus começa a trazer um novo entendimento para aqueles homens de tudo aquilo que ele havia anunciado por esses 3 anos que estavam junto com ele. Jesus começou no caminho de Emaús, juntamente com aqueles 2 servos, ele começa a explicar a respeito dele nas Escrituras, desde Moisés até os profetas. Jesus agora está reunido com seus discípulos e disse que eles então teriam o entendimento perfeito das Escrituras, para que em seu nome se pregasse arrependimento. E é aí que Jesus Cristo morre e ressurge, para que nós pudéssemos então ter os nossos pecados lavados e redimidos pelo Senhor. Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Quando a gente começa a olhar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, muitos não entendem que ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E nós devemos então anunciar a morte e a ressurreição de Jesus para a remissão dos pecados. Jesus vai fazer com que aqueles homens tivessem um entendimento verdadeiramente das Escrituras, para que eles pudessem entender que em seu nome pregasse a remissão dos pecados, se pregasse arrependimento. E eu quero me voltar diretamente para você nesta noite. Você tem confessado diante do Senhor todos os seus erros, os seus pecados? Você tem se arrependido verdadeiramente de tudo que você tem feito na sua vida? Então confesse-se a Jesus como sendo o Salvador da sua vida. Reconheça que Ele morreu, ressuscitou e está vivo à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E nós temos que reconhecer que dependemos exclusivamente dEle, para que possamos então nos achegar aos céus. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. É preciso que você se reconheça dependente de Cristo. É preciso que você se prostre diante da cruz do Senhor. Confesse todos os seus erros, que peça remissão de todos os seus pecados e aceite a Cristo como seu Salvador, para que você então possa celebrar as bodas do Cordeiro. Quando nós olhamos para o fato da morte e ressurreição de Jesus, como diz o versículo 9 do texto que a gente leu de Mateus 28, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas aproximando, abraçaram os pés e o adoraram. Aquelas mulheres se curvam aos pés do Senhor, reconhecendo que verdadeiramente Ele era o seu mestre, e Ele diz: não temais. Quando muitos nos se encontram agora nessa situação, diante dessa pandemia que envolve o mundo de um todos, como o Christian disse, muitos ficam atemorizados, muitos ficam preocupados porque não têm a compreensão de tudo isso. Verdadeiramente nós não teremos, mas não é motivo da gente temer. Aquelas mulheres receberam a palavra de Jesus: não temais. E Ele diz para cada um de nós: não tenha medo, não temam, porque eu ressuscitei e vocês também hão de ressuscitar juntamente comigo. E essa esperança que nós temos, ela jamais deve sair
dos nossos corações. Por isso, quando olhamos a palavra de Deus, quando somos confortados pelo Senhor Jesus, que Ele deixaria conosco um consolador, quando vemos o lenço deixado sobre a cabeça de Jesus e entendemos que Ele nos diz que irá voltar, e a partir daí, quando o Espírito Santo entra em nossas vidas e nós começamos a compreender as Escrituras, nós entendemos que fomos chamados simplesmente para anunciar a remissão de pecados. Por isso eu queria que você pudesse, nesta noite, onde nós, no domingo de Páscoa, nos reunimos para celebrar a ressurreição do Mestre, para celebrar a ressurreição daquele que morreu por causa dos nossos pecados. Eu queria que você se reconhecesse como pecador, dependente, única e exclusivamente de Cristo Jesus para a sua vida. Que possamos nesse domingo de Páscoa ter uma nova visão do nosso chamado. Que possamos ter uma nova visão nesse domingo de Páscoa, ao qual Cristo nos comissionou para levar o Evangelho. Se a gente continuar lendo o capítulo 28 do livro de Mateus, a gente vai ver que nos últimos versículos tem a chamada grande comissão, aonde ele diz para cada um de nós: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você tenha vida e que você possa anunciar a salvação através do seu nome. Por isso, nesse domingo de Páscoa, eu quero desejar a você que você se reconheça como pecador, dependente da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Que você reconheça que depende única e exclusivamente de Cristo para chegar até o céu, pois Ele é o caminho, a verdade, a vida. E que Deus possa te abençoar e te dar verdadeiramente uma feliz Páscoa ao lado daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deus querido, mais uma vez te agradecemos, porque o teu grande amor fala aos nossos corações, porque o teu Espírito Santo fala com que nós venhamos a entender a maravilhosa graça de sermos chamados pelo Senhor para anunciar a remissão de pecados, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo, e que continuamos, ó Pai, a proclamar a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos e que vivo está a interceder por nós, em nome de Jesus.